página 8, vamos começar com uma fichinha de polifonia, beleza? Primeira coisa, qual que é o conceito de polifonia? Poli, muitos. Fonia, vozes. Então, polifonia trata-se da apresentação de muitas vozes ou de outras vozes, vou colocar outras porque não precisa ser muitas, né? Trata-se da apresentação de outras vozes dentro do contexto discursivo. O Douglas, se você quiser desligar esse ar, deixa eu ver se os meninos estão com calor. Eu tô gelando. Nem sei dúvida. Trata-se da apresentação de outras vozes dentro do contexto discursivo. Então, eu vou usar o texto, vamos dizer assim, para colocar outras vozes. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, segundo o Ministério da Educação, há desafios a serem superados no setor. Então, quando eu falo assim, segundo o Ministério da Educação, há desafios a serem superados no setor, quer dizer, quem está falando isso? Eu ou o Ministério? O Ministério. Vamos continuar aqui, só para você separar que aqui já é isso sugere que as políticas atuais são ruins. Aí quem já está falando isso? O autor. Só para você entender o limite aqui, né? Então, quando eu falo assim, isso sugere que as políticas atuais são ruins, essa parte aqui, quem está falando isso é o autor do texto. Segundo o Ministério da Educação, esse pedaço outro aqui, ó, isso daqui é o que a gente chama de locutor secundário. E é a mesma coisa que eu falar que aqui houve um discurso que polifônico. Então, nesse trecho aqui, aconteceu um discurso polifônico, porque o autor abriu mão de enunciar a mensagem e permitiu que essa enunciação fosse feita o quê? Por um outro autor, um autor secundário. Perceberam? Pode ser um ministério, pode ser um dado de outro lugar. Ô Flávio, então todo procedimento de polifonia é uma forma de o quê? Intertextualidade. Vocês entendem que a polifonia é uma forma de intertextualidade? Aqui, ó. Então, quando você fala em polifonia, é uma forma de intertextualidade. A polifonia, ela está para a intertextualidade porque você usa outro autor. Intertextualidade. Então, você faz uso de outro autor. Argumento de autoridade, a polifonia, né? Voz de autoridade, pode falar assim. Tá? Aí, a polifonia ela tem duas finalidades. Então, aqui, 1 e a 2, tá? Imagina que eu comecei com um exemplo para pensar na finalidade. Primeiro, vamos supor que eu tivesse assim. Um rapaz, vírgula, que teria matado a esposa, foi preso. Bom, primeira coisa que eu estou vendo, quando eu falo foi preso, eu assumi a responsabilidade por esse pedaço. O autor assumiu a responsabilidade. Então, eu estou falando, foi preso. Agora, que teria matado a esposa,
ele conseguiu afirmar que matou ou ele está dizendo que essa informação vem de outra fonte? Teria matado a esposa, não é uma suposição? A informação, ele só não apresentou qual é a fonte, mas a informação vem de outra o quê? Fonte. Aqui, o autor não assume a responsabilidade por parte do discurso. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo? Então, olha o que a gente tem na polifonia, a finalidade dela nesse caso. Então, aqui, ó, pode ser usada para isentar o autor de responsabilidade acerca do fato inicial. Então, pode ser usada para isentar o autor de responsabilidade acerca do fato que denunciado. Esse caso aqui é bem para isentar, né? Quer dizer, você não assume a responsabilidade por parte do discurso, né? E eu posso ter uma outra que é assim, ó. Segundo o IBGE, 51% das famílias brasileiras, esse dado é verdadeiro, são geridas por mulheres. Então, metade, ou mais da metade das famílias brasileiras são geridas por mulheres. Bom, nesse caso aqui, o objetivo não é se afastar ou se isentar de responsabilidade. O objetivo aqui é aumentar a credibilidade do discurso. Porque quando eu falo 51%, segundo o IBGE, eu estou querendo dizer assim, houve uma pesquisa, eu não tirei o dado da minha cabeça, essa informação não é uma informação empírica, entenderam qual que é a base? Então, nesse caso aqui, ó, pode ser usado como argumento de autoridade para reforçar o que, gente? O discurso. Então, pode ser usado como argumento de autoridade para reforçar o discurso. Então, segundo o IBGE, 51% das famílias brasileiras são geridas por mulheres. A ideia aqui é reforçar um pouco o discurso, né? Então, no argumento de autoridade, eu tenho essas duas possibilidades. A polifonia é uma forma de intertextualidade e ela pode ser usada tanto para isentar o autor de responsabilidade sobre o fato enunciado e também como para ampliar a credibilidade do texto. Entenderam as duas opções? Aí agora nós vamos para a prova de advogado. Texto do Frei Beto, muito bom também, né? Aí eu tenho lá assim, ó, campanha eleitoral se ganha com TV. Toda eleição, os partidos contratam equipes para cuidar da imagem de seus candidatos. Em geral, equipe
partido e não vota no partido, mas tem fama de competente. Ora, competência rima com convicção. Qualquer manual de marketing, desses que ensinam a vender poluição atmosférica para ecologista, aconselha o vendedor a estar convencido da qualidade da mercadoria. Por isso, em muitas campanhas do programa de TV emperra. Troca-se de publicitário, de equipe e de estilo, e confunde-se o eleitor, pois de uma semana a outra, o candidato light vira xiita ou vice-versa. O mais dramático é constatar que se troca a ética pela estética. Não importa se o candidato é bandido, corrupto ou incompetente. Uma boa imagem fala mais do que 1000 palavras. Assim, opera-se a progressiva despolitização da política, que é um dos objetivos do neoliberalismo. Então, despolitizar a própria política, esvaziar de significado, né, gente? Muito triste. Tira-se a política do âmbito público como ferramenta de promoção do bem comum, para reduzi-la ao âmbito privado, a escolha de candidatos baseada, não em propostas e programas, e sim em simpatias e empatias. A razão é simples. No sistema capitalista, a política é teoricamente pública e a economia privada. Universaliza-se o voto e privatiza-se a riqueza. Se no Brasil há mais de 100 milhões de eleitores, apenas 19 milhões concentram em suas mãos 75,4% da riqueza nacional, de acordo com o IPEA. Numa verdadeira democracia, a universalização do voto deveria coincidir com a socialização das riquezas, no sentido de assegurar a todos o mínimo de renda e os 3 direitos básicos pela ordem: alimentação, saúde e educação. E nós estamos longe disso, né, gente? Com isso, não consta da pauta do sistema, procura-se inverter o processo. Como isso não consta da pauta do sistema, procura-se inverter o processo. Inocula-se na população o horror à política de modo a relegá-la ao domínio privado de uns poucos. Quem tem nojo da política é governado por quem não tem. E os maus políticos tudo fazem para usar o poder público em benefício de seus interesses privados. Veja-se, por exemplo, o movimento em favor do voto facultativo. O que muitos encaram como positivo e condizente com a liberdade individual é uma maneira de excluir parcela considerável da população das decisões políticas. Aumenta-se, assim, o grau de alienação dos potenciais eleitores. É a mesma coisa, né, gente? O povo só teria direito a ter voto facultativo quando tivesse mais instrução para entender a importância que é o quê? Votar. Aumenta-se, assim, o grau de alienação dos potenciais eleitores. Quando perguntam por minha opinião, digo com clareza: sou a favor, desde que seja também facultativa a atual obrigação de pagar impostos. Por que sou obrigado a sustentar economicamente o Estado e desobrigado de incluir na sua configuração e nos seus rumos? Então, tá vendo a inteligência da pessoa para dialogar assim? Ok, o voto vai ser facultativo, mas todas as outras obrigações não serão. O desinteresse pela política é um dos sintomas nefastos da ideologia neoliberal, que procura dessocializar os cidadãos para individualizá-los como consumistas. Troca-se o princípio cartesiano do penso, logo existo, para o princípio mercadológico do consumo, logo existo. Isso é uma forma de intertextualidade. No caso aqui é uma paródia, né, gente? Mudou o significado. É nesse sentido que a propaganda eleitoral também se reveste de mercadoria. Oferecem-se não ideias, programas de governo, estratégias a longo prazo, e sim promessas, performances, imagens de impacto, e coisa que nem pode ser cumprida, né? É gente prometendo aumentar salário mínimo que nem tem competência para fazer. Vocês já pensaram nisso? E pior, gente, para a população de baixa renda, esse tipo de promessa eleitoreira acaba tendo efeito. Porque a pessoa não sabe que vereador, por exemplo, não pode propor isso, né? Deixa lá. Se há aspectos negativos nas restrições oficiais das campanhas eleitorais, porque deixam a cidade limpa e evitam que os comícios atraiam público, não em função do candidato e sim dos artistas no palanque, é óbvio que favorecem a quem tem mais dinheiro. Se a sociedade não se empenhar na educação política de seus cidadãos, em breve teremos parlamentos e executivos ocupados apenas por corruptos, milicianos, lobistas e fundamentalistas. Então o Brasil se verá reduzido a uma imensa Chicago dos anos 30, com os Al Capone dando as cartas ao arrepio das leis de um lado e os Bin Laden versão do Piniquim do outro, convencidos de que, em nome da religião, foram
escolhidos por Deus para governar, erradicando o pecado, ou seja, combatendo a ferro e fogo todos que rezam pela cartilha deles. Então o texto é bem interessante, né? Que faz essa leitura aí de que o processo eleitoral brasileiro privilegia quem tem mais dinheiro e ainda não insere a sociedade como um todo, porque a sociedade acaba comprando uma imagem e não um programa de governo, né? Pode-se afirmar que o objetivo central do texto é discutir a progressiva despolitização da política. Ele não fala sobre isso? Ele fala que é um dos sintomas nefastos do capitalismo, que é um dos objetivos, trocar a ideia do penso logo existo por compro logo existo, mercadologicamente falando. Então a letra A é ótima. Letra B, criticar o desinteresse da população pela política. Ele critica, mas o maior problema dele é por que a população mas por que ela é desinteressada? Porque inocula-se na população um horror à política. Não é porque ela quer, não. Olha lá no texto. Ele fala assim, ó, coloca-se isso, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Fala assim, inocula-se na população um horror à política. Então, na verdade, não é, vamos dizer assim, a pessoa não odeia a política do nada. É porque o tempo todo a gente está fazendo uma pressão para que a política seja algo que não envolva os mais pobres e que seja um privilégio de uns poucos, né? Então ele não critica o desinteresse, ele na verdade argumenta que esse desinteresse é intencional, que o neoliberalismo ele faz isso, ele fala assim, tira quem deveria participar da política e vai ficar mais fácil mandar, não é isso que ele está fazendo? Discutir as restrições oficiais às campanhas eleitorais, ele até faz, mas isso é um objetivo secundário. Criticar o marketing existente nas campanhas, também faz, só que é um objetivo que secundário. Então, o maior problema que ele mostra aqui é que hoje a gente está cada vez mais afastado da política. 2. Segundo o autor, no primeiro parágrafo, essas reticências aí, ó, mas tem fama de competente, quer dizer que prolonga a ideia, né? Deve ser competente, dedicado. Um texto tentativo não deve ser usado. Padrão, redação de concurso, por exemplo. Mas aqui no artigo de opinião cabe. Né? Não teria problema. Mas não precisava usar, assim, um texto de uma redação de concurso. Eu posso usar reticência igual está no primeiro parágrafo? Não. Né? Aqui ele quis dar a ideia de continuidade, né? Competente, esforçado, sei lá, tudo de bom. Beleza? 2. Segundo o autor, a apatia do povo quanto à política é um dos sintomas nefastos da ideologia neoliberal. Por quê? Essa 2 até reforça, não reforça, gente? Torna os cidadãos consumistas e sem educação política. É esse o problema? Não, que afasta o cidadão da política. Não é esse que é o problema? No sistema capitalista, a política é teoricamente pública e a economia privada. Universaliza-se o voto e privatiza-se a riqueza. Não é esse o problema, porque ele fala que o voto ser geral é até bom. O problema é que as pessoas estão contra a política. Dissocializam-se os cidadãos e estes passam a aceitar promessas, performances, imagens de impacto, em vez de ideias, programas de governo e estratégias de longo prazo. Deve ser essa, não é? Dissocializam os cidadãos, eles deixam de ser o quê? Sociedade, eles deixam de fazer parte da sociedade. Troca-se de publicitário, de equipe de estilo nas campanhas transmitidas pela TV e confunde-se o eleitor, pois de uma semana para outra, um candidato light vira xiita ou vice-versa. Não tem nada a ver. Uma questão até difícil, porque você teria que raciocinar qual é o trecho que tem mais a ver com essa questão da política ser um sintoma nefasto do neoliberalismo. O fragmento que tem mais a ver é o da letra C. Dissocializam-se os cidadãos, pois estes passam a aceitar promessas, performances e imagens em vez de programas de governo. Beleza? É porque trocam penso, logo existo, pelo quê, gente? Pelo consumo. Então, já que você vai consumir, não é programa de governo. Você vai consumir performance, imagem, tá vendo? Então, é a ideia que ele já tinha dado no texto de trocam logo, penso, logo existo, por consumo, logo existo. 3. Qualquer
convicção de que, para se fazer um bom trabalho de marketing, deve-se gostar do que se faz e acreditar na qualidade do produto. É isso. A propaganda será mais bem aceita pela sociedade, tem que ser mais bem aceita, né? Quanto maior for a legitimação desse texto pelo publicitário que o fundamentou, né? 4. Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações. Ao se referir a uma boa imagem, que fala mais do que 1000 palavras, o autor apresenta um dos princípios do neoliberalismo. Isso é um dos princípios? Que ele fala que a gente troca o conteúdo pela propaganda. Não troca. Ele fala assim, em vez de você adquirir o programa do candidato, você compra a imagem dele. Então é um dos princípios. Uma palavra, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ao sugerir que se inocula na população o horror à política, está vendo que se inocula, não é a população que não quer saber de política, se coloca esse horror nela. Reafirma-se a ideia de que a ditadura deixou resquícios vitais em nossa sociedade. Gente, onde que no texto está falando de ditadura? Isso daqui é aquele pedaço que a gente fala que não aborda o tema do texto. O texto, em momento algum, fala de ditadura. Ah, mas eu pensei que tem a ver, meu filho. Mas eles estão pensando fora do texto do quilômetro. Né? Não tem nada disso. Ao afirmar que o voto facultativo deveria existir, desde que houvesse a possibilidade de um pagamento de imposto ser também facultativo, o locutor demonstra seu ponto de vista em relação a ambos. Sim. Ao dizer que se a sociedade não se empenhar na educação política de seus cidadãos, em breve teremos parlamentos e executivos ocupados apenas por corruptos, milicianos, lobistas e fundamentalistas, critica-se a realidade em que vivemos. Verdadeiro, né? E é uma realidade muito tempo. O autor faz uso das palavras em sentido figurado em. O que seria palavra em sentido figurado? Denotativo ou conotativo? Conotativo. É fora do sentido real, conotativo. O mais dramático é constatar que se troca a ética pela estética. É figurado. Pelo menos não é o mais, né? O desinteresse pela política é um dos sintomas nefastos da ideologia neoliberal que procura dessocializar os cidadãos para individualizá-los como consumistas. É o principal? Não, né? Convencidos de que, em nome de sua religião, foram escolhidos por Deus para governar, erradicando o pecado, ou seja, combatendo a ferro e fogo todos que não rezam pela cartilha dele. Ferro e fogo é uma expressão metafórica. Essa é a mais metafórica. Se a sociedade não se empenhar na educação política de seus cidadãos, em breve teremos parlamentos e executivos ocupados apenas por corruptos, milicianos, lobistas e fundamentalistas. Não. Ao longo do texto, o autor só não se mostra irônico, realista, indignado ou conformista. Conformista. Ele não está conformado. Muito pelo contrário, ele está criticando o cenário político brasileiro. O articulador sintático pode ser substituído adequadamente pela palavra ou expressão indicada entre parênteses em. Por isso, em muitas campanhas, o programa de TV enterra. Por isso tem valor de porquê? Não. Por isso é conclusivo. E porquê é explicativo. Quando perguntam por minha opinião, digo com clareza, sou a favor. Quando, tipo, se, condição, é a mesma coisa? Não. Aumenta-se assim o grau, assim conclusivo. No entanto, adversativo. É a mesma coisa? Não. Assim conclusivo, outro adversativo. Para reduzi-la ao âmbito privado, a escolha de candidatos baseados não em propostas e programas, e sim em simpatias. Esse sim no sentido de o quê? Mas em simpatias. Letra D de devo estudar. Não é D, gente? Mas a letra A, por isso é conclusivo, porque explicativo. Letra B, quando é tempo, o se é condição. Letra C, assim é conclusivo, no entanto, adversativo. E no caso da D, o e sim e o mas estão com o mesmo sentido. Né? Lembrando que o E pode ter valor adversativo. Não é isso mesmo? 8. Os referentes dos verbos destacados estão corretamente
identificados entre parênteses, exceto em referente ao sujeito, tá? Então, você está pensando basicamente que você está localizando o sujeito. Campanha eleitoral se ganha com TV. Quem que se ganha? Campanha eleitoral. Sujeito. Está bem identificado? Tá. Assim, opera-se a progressiva despolitização da política. Quem opera, opera algo, o se é partícula apassivadora. A progressiva despolitização da política é operada, é o sujeito paciente. Beleza? Toda eleição, os partidos contratam equipes para cuidar da imagem de seus candidatos. Quem que contrata? Os partidos. Então, o que é toda eleição? Adjunto adverbial, né? Toda eleição não é o momento. Tinha que ter até uma vírgula, né? E quer ver outra coisa que ia ficar mais legal? Em toda eleição. Vocês acham por que ele tirou o em? Porque sujeito não pode ser preposicionado. E por que ele tirou a vírgula? Porque o sujeito não vem separado do predicado por vírgula. Se ele colocasse a vírgula e o em, isso aí não ia perceber, não ia ter graça. Então, esse toda eleição aí é uma expressão adverbial, está indicando tempo. Ela faz parte do sujeito ou não faz parte? De jeito nenhum, não faz parte. E os maus políticos tudo fazem para usar o poder público em benefício de seus interesses privados. Quem que tudo faz? Os maus políticos. Sujeito qual vai ser? Os maus políticos. Tudo faz. Então, qual que é a resposta? Letra C. Todo mundo entendeu, então, o referente que você estava procurando sujeito. 9. Quando perguntam por minha opinião, digo com clareza, estou a favor desde que seja também. Esse desde que está dando ideia de quê? Condicionalidade. O desde que também pode dar uma ideia de tempo. Desde que comecei a estudar, a minha vida mudou. Então, desde que ele tem duas cargas semânticas possíveis. Tempo ou condição. No trecho aí é condição. Mas desde que comecei a estudar, a minha vida mudou, vai ser tempo. Beleza? E depois dessa, o desinteresse pela política é um dos sintomas nefastos da ideologia neoliberal. O termo destacado equivale a, o que seria um dos sintomas nefastos? Nocivos, não é isso? Então, nesse caso aqui, nefasto é o mesmo que nocivo. E aí você terminou essa prova e vai para a prova da Prefeitura de Governador Valadares, de administrador. Prolífico quer dizer muito, né? Que volume. Então, a gente está na prova da Prefeitura de Governador Valadares para administrador. O texto é super legal. Você se considera um empreendedor? Muitas pessoas, ao ouvirem essa pergunta, ao ouvirem, não é ao mais infinitivo, não dá uma ideia de quando, não é? Muitas pessoas, ao ouvirem essa pergunta, respondem imediatamente que não, pois não são empresários ou comerciantes. Fico furioso já não é conta. Fato curioso essa associação imediata da ideia empreendedora a essas opções profissionais e o esquecimento de como a competência empreendedora está intimamente ligada a muitas outras escolhas e posturas. Então, ele está falando que não é só quem é empresário que tem que ser o quê? Empreendedor. E, inclusive, na educação no Chile, você tem uma disciplina lá que é de desenvolvimento interpessoal e gestão de carreira. É para a pessoa aprender isso, é educação de ensino médio, tá? Aqui em algumas escolas no Brasil, pagas, você tem esse tipo de gestão. O problema é que são só nas pagas, né? Nas públicas, onde talvez fosse mais necessário, não tem. O verbo empreender vem do latim empreendendo ou emprenhando e quer dizer a habilidade de executar uma tarefa. Com o tempo, passou a ser sinônimo de ousadia, coragem e visão do futuro. Seja como for, é importante você parar para pensar em como é possível viver essa postura empreendedora. Está dialogando com o leitor. Isso aumenta ou diminui o nível de formalidade do texto? Diminui. Aproxima ou afasta o texto do leitor? Aproxima.
encorajadas a abrirem negócios, a se arriscarem em inúmeras situações em que haja ou não ganho material, mas que proporcione senso de realização. Sendo assim, creio que todo ser humano é um pouco empreendedor, embora poucas pessoas tenham essa consciência e se esforcem para desenvolver essa habilidade. Outra coisa que ele está falando é que não é uma coisa natural. Ah, eu nasci empreendedor. Não, meu filho, você pode desenvolver isso. E em momentos históricos como o nosso, em que se costuma falar de crise, também é permanente esse negócio de crise, né? Nada melhor que alimentar a nossa energia empreendedora e dela te dar substrato para construir uma mentalidade empreendedora. Pensar como empreendedor é sempre procurar novos caminhos ou novas e melhores formas de caminhar. É olhar para o horizonte, ver o que todos veem, mas enxergar os que poucos enxergam. É dar-se o direito de sonhar e agir para concretizar o sonho. E, acima de tudo, alinhar persistência ao bom senso de se divertir enquanto vai em busca do que tanto deseja. Então, vocês que estão estudando para concurso público têm que arrumar uma forma de se divertir enquanto estudam, porque é isso, é alinhar esforço à persistência. Né? Alinhou essas duas coisas, a nomeação vai chegar. Utopia, para algumas pessoas, sim, mas para quem realmente ama a vida e deseja vivê-la com intensidade, é apenas uma postura mental a ser cultivada, que propiciará a seu portador grandes possibilidades de construir a sua própria história. Você se considera um empreendedor? Ou talvez melhor, o que você pode fazer a partir de agora para ser uma pessoa com pensamentos e atitudes mais empreendedoras? Então, o que você pode fazer para fazer com que seus sonhos fiquem mais perto da sua realidade, né? E aí, que tipo de ação você coloca em prática para tornar os seus sonhos possíveis? Eu me considero altamente empreendedora. Eu não deixo nada para depois, eu não faço nada que eu não gosto. E eu não faço nada por obrigação, gente. Eu falo assim, não bom. Às vezes uma coisa simples, você fala assim, isso aqui todo mundo tem que fazer. Às vezes eu discuto horas que eu não vou fazer exatamente porque aquilo não me dá nenhuma sensação confortável. Parece que uma bobagem, mas não é, entendeu? Você escolher aquilo que te dá um pouco de satisfação pessoal, isso te alimenta, gente. Isso te alimenta. Hoje eu dei aula manhã, tarde e noite. Se fosse um trabalho enfadonho, uma hora dessa eu estava super mal-humorada. Eu não vou chegar na minha casa mal-humorada. No máximo, eu vou chegar cansada. E são duas coisas totalmente o quê? Diferentes. Amanhã é feriado, vou trabalhar o dia inteiro. Isso vai me deixar mal-humorada? Não vou. Não vai. Exatamente porque eu escolhi fazer uma coisa que, de certa maneira, não, por mais que seja trabalhosa, não me é penosa. Entendeu? Que eu acho que a gente tem que procurar um pouco isso. Trabalha para a vida toda, Su. Se você procurar uma coisa que é penosa para você, você não vai querer trabalhar. Simplesmente você vai desistir. Não é? Você vai ficar toda hora inventando aí sei lá, um subterfúgio para mudar de vida. Tem umas coisas assim. Tem que ficar jogando na loteria, né? Porque vai que você ganha. Também funciona. Mas sabe, o que eu mais gosto desse texto é que ele fala que é possível construir uma atitude empreendedora. Porque às vezes, aí volta no texto da leitura, né? Vai ler, gente, vocês vão ver que é totalmente possível. Eu gosto muito daqueles livros, tipo assim, como se tornar uma pessoa produtiva, dessa grossura, esse é um laranja dessa grossura. O outro que eu adoro, esse tipo, como se tornar uma pessoa produtiva. É um da capa laranja, assim, é dessa grossura, mas vale a pena. Mas antes de você ler esse, lê o amarelo, que é... Eu esqueci o nome dele. O Poder do Hábito. É do mesmo autor, os dois, tá? Assim, ó, O Poder do Hábito é muito bom. É um livro que, assim, às vezes a pessoa vai ler, até ler, gente, é um exercício de, como é que eu posso dizer? É de persistência. Porque um livro dessa grossura, quem não está acostumado a ler, vai ler 10 páginas e vai falar assim, ai, que cara chato, ele está contando altas histórias. Leia O Poder do Hábito inteiro. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada se você colocar na sua cabeça. Eu acho até que O Poder do Hábito devia ter um resumo dele, que é um livro muito bom. E aí pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de lidar com textos longos, abrem mão de ler. Falam assim, eu não consigo. Isso acontece. A gente não está numa cultura que prioriza a leitura, né? E o outro é, quanto mais produtivo, melhor. Que é tipo uma sequência do Poder do Hábito. Mas O Poder do Hábito é um livro melhor. E aí eles estão trabalhando exatamente isso, porque a gente parte do pressuposto que a Flávia é assim, porque ela nasceu assim. Mas não é uma verdade, entendeu? Não é uma verdade. Eu aprendi a falar não para as coisas que não me faziam bem,
priorizar as coisas que eram mais importantes na minha vida. Então, eu acho que isso aí tudo é um raciocínio que você vai construir para a sua felicidade. Porque a gente acha que, assim, uns deram mais sorte. Não, uns trabalharam melhor a própria o quê? História, que é o que ele está falando aqui. Não se permitiram, no meio do caminho, serem violentados na sua própria vontade. Não é? Porque tem gente que se permite. Não tem isso? Tem gente que vai e fala assim, eu queria ser surfista, só que a minha mãe quer que eu faça concurso. E aí a pessoa vai e fala assim, ok, eu não tenho opção. Tenho, meu filho. Vou te falar assim honestamente, embora eu como mãe também falasse com você que concurso é uma ótima opção. Mas que você tem. E talvez você seja um surfista mais bem remunerado do que é muito concursado. Então isso tudo é uma questão de você visualizar as opções. Agora, eu quero ser surfista, mas eu não gosto de acordar cedo para pegar ondas. Eu nem moro na praia e nem quero me deslocar para a praia. Você está entendendo? Então, o que ele está falando nesse texto é muito assim, às vezes a nossa vontade não combina com a nossa atitude. Ser empreendedor é fazer a sua vontade combinar com a sua ação. Você quer ser servidor? Você vai ter que vir a uma feriado, não tem jeito, não. Entendeu? Você não tem essa opção, você tem que fazer essas interpretações de texto que são insuportáveis. Tem que fazer, né? Não tem outra opção. Vai chegar lá na prova, você não consegue nem entender a última linha do texto, que você não está acostumado a ler. Não é? Então, e o poder do você pode ler estudando, tá? É porque às vezes até descansa. E outra coisa, só de criar o hábito de ler, você já está aprendendo a estudar. Sabe? Você está aprendendo a estudar também, né? Está dando aquela coisa. Bom, então afirmativo que não está de acordo com o texto. O verbo empreender no texto significa a habilidade de dar vida aos próprios projetos. Entendeu? O empreendedor pode ser considerado aquele que tem dentro de si o dom de ousar quebrar regras. Ele fala que não é só isso, mas pode ser considerado. Muitas pessoas têm a ver com ser ousado, não é? O autor compara o empreendedor a um profissional preso a rituais e burocracias hierárquicas. Não. O empreendedor é aquele que não está preso a rituais e burocracias hierárquicas. É aquele que rompe com essas coisas. Não é isso que ele quer dizer? Empreendedor é aquele que estabelece novos padrões e melhora a cada dia. As atitudes e competências de um empreendedor estão ligadas aos sonhos de realização. Isso, as atitudes e as competências. Principalmente a atitude, né? Então, letra qual, gente? C. O título do texto, Você se considera um empreendedor, tem o objetivo de colocar em prática ideias nunca antes discutidas. É isso, gente? Por que é nunca antes? De onde que ele tirou isso? Valorizar o novo perfil dos profissionais que ocupam cargos de hierarquia. Primeiro que ele não fala que são só cargos de hierarquia que precisam de um empreendedorismo. E ele nem está falando que você tem que ser empreendedor só na vida profissional. Ele fala que quando você estabelece matrimônio, quando você abre mão de uma vida, muda de cidade. Tem gente que não tem coragem de mudar de casa. Já pensaram nisso? A pessoa acha que é um desafio, uma angústia extrema mudar de casa. Entendeu? Então tem que pensar. Persuadir o leitor sobre a necessidade de acompanhar as mudanças e quebra de paradigmas na área profissional. Não se limita à área profissional, mas essa tá boa, tá? Descrever situações empresariais confrontando o velho e arcaico sistema empresarial ao novo perfil metodológico. Bom, ele descreve situações empresariais? Não, o texto é predominantemente descritivo ou é persuasivo? Persuasivo. Ele quer te convencer a ter uma intenção o quê? Empreendedora. Letra qual? C. Tem um texto sobre empreendedorismo no serviço público que é excelente. Falando tanto que servidores contribuem para a eficiência do Estado. Porque eles não estão acomodados, né? Eles querem sempre melhorar os processos. Então, nem todo servidor passa no concurso e fica lá esperando a morte chegar, não, né, gente? Tem um monte de gente que está contribuindo para o Estado trabalhar mais e melhor e gastar menos. Então tem um monte. Depois vocês podem procurar um texto sobre empreendedorismo no serviço público. Super bacana. Mostrando como que os servidores ajudam a gerir os recursos públicos de maneira mais eficiente a partir de soluções da rotina de trabalho. Né? O único erro aí é que, infelizmente, não existe um regime de progressão de carreira que leve isso que, em
assim, aresta a ser aparada no serviço público, acaba sendo um problema, né? Porque você fala assim, para que eu vou inventar se eu não vou ser recompensado? Porque na iniciativa privada você é promovido, né? Promovido, ganha mais e tal. Bom, na 3, você tem lá assim, ó, observe um fragmento. É olhar para o horizonte, ver o que todos veem, mas enxergar o que poucos enxergam. O verbo ver, nesse contexto, obedece à mudança gráfica. Aí você diz assim, não entendi. Vem com dois o quê? Primeiro, editar, é hiato ou é editongo? Não são vogais iguais? Hiato. Não é isso? É hiato paroxítona terminada em quê? Em. Então vamos lá. Das palavras paroxítonas terminadas em E e O, seguidas de consoantes nasais, e que se formam por encontro o quê? Vocálico. E aí? Tá, até que aí está mais ou menos razoável. É um encontro vocálico do tipo como hiato. Não é um encontro vocálico do tipo hiato? Não é isso? Só que não termina em O, né? Termina o quê? Consoante nasal é esse M aí, ó. Bem. Não, o O aqui não entra, né? Então, das palavras paroxítonas terminadas em E e O, é só T. Das formas verbais paroxítonas que contêm um E tônico oral fechado, bem, um E tônico oral fechado, em hiato com terminação em, da terceira pessoa do plural do presente indicativo. Ele vê, eles o quê? Veem. Não é isso mesmo? Terceira plural do presente indicativo. Dos vocábulos, essa você já eliminou, porque vogais iguais ficam sempre em sílabas separadas. Não é de tom. B. Das palavras paroxítonas que tendo respectivamente vogal tônica aberta ou fechada. É fechada, né, gente? São homógrafas, ou seja, tem a mesma grafia de artigos, contrações, preposições e conjunções. Tem isso, gente? Tem a grafia de artigo, conjunção, preposição. Tem, gente? Então, qual que é a nossa resposta? B de bola. É um hiato terminado em mim. É uma questão de acentuação escrita de maneira exótica. Né? Só para te confundir. Dá trabalho. Mas se você for devagar aqui, você elimina. Né? A letra A tem a O. Não, é porque a pessoa desespera. Para começo de conversa, ela nem vê a mudança gráfica do verbo. Mudança gráfica, ver, vem. Não é isso que é a mudança gráfica? Às vezes o menino olha e fala assim, tô com medo. A argumentação fundamentada entre os parágrafos terceiro e quarto se dá por meio de estereótipos, repertórios, antíteses ou analogias. Analogias seriam exemplos, né? Ele não está falando do casal? Não é, gente? Terceiro e no quarto não está falando do casal. Essa mesma essência leva pessoas arrojadas a abrirem um negócio. Então ele está fazendo analogia, está comparando. Essa mesma essência, você não está comparando um com o outro? O que move uma pessoa a se casar, mesmo sem recursos financeiros, é a mesma coisa que leva uma pessoa a abrir um negócio. Não está fazendo uma analogia? Analogia é uma comparação entre elementos afins ou não afins? Não afins. É porque, na analogia, você compara a língua portuguesa com o guarda-roupa, mostrando que cada um tem uma função social. Então, por isso que chama analogia. Se fossem duas coisas muito parecidas, não seria analogia, seria uma comparação mesmo. Né? Então, o que ele está falando ali é que a mesma coisa que motiva alguém a se casar, motiva a pessoa a abrir o quê? Um negócio. Parecem coisas totalmente diferentes, porque o casamento é por amor, o outro, ele está falando assim, a paixão que move as duas situações é a mesma. Todo mundo percebe que a analogia, então, normalmente vai estabelecer um paralelo entre elementos não afins. 5. Observe o fragmento do quarto parágrafo. Sendo assim, creio que todo ser humano é um pouco empreendedor. Embora é uma acusação, né? E sendo assim, é uma o quê? Conclusão. Embora poucas pessoas tenham essa consciência e se esforcem por desenvolver essa habilidade. Então, sendo assim, embora, o que a gente vai ter? Letra A, conclusão.
abusiva e o quê? Possessiva. 6. O quinto parágrafo do texto tem como objetivo comparar o empreendedor a momentos históricos brasileiros. É isso? Está falando de momentos históricos? Não. Está falando de atualidade à crise. Contextualizar o momento no qual o texto fora produzido, o momento de crise. Não é? Olha como é que eu sei que é contextualizar agora. E é em momentos como o nosso, em que se costuma falar de crise, e nada melhor que alimentar nossa energia empreendedora e dela tirar substrato para construir uma mentalidade empreendedora. Não é em momentos como o nosso agora. Então, a resposta é contextualizar o momento no qual o texto for produzido. Exemplificar as vantagens de um empreendedor e enumerar as vantagens de um empreendedor. É isso? Não. Então, letra qual? B de bola. Depois, 7. Releia a seguinte passagem do texto. Utopia, para algumas pessoas, sim. Mas para quem realmente ama a vida e deseja vivê-la com intensidade, o termo realmente é um advérbio, não é? Então, conclusão do autor sobre o valor do verbo empreender. Esse realmente não é empreender de verdade? Bom, a palavra conclusão eu não gostei não, né? Porque eu acho que deveria ser uma ênfase, uma afirmação sobre o verbo que empreender. Mas aí eu fui olhar as outras. Retificar é consertar. Não, realmente não confirma? Então ele não retifica, ele faz o quê? Ratifica. Então, a letra B eu eliminei porque retificar ao termo questionado no início do parágrafo utopia, nada a ver. Condição da relação utopia com o verbo empreender. Condição também não. Realmente está dando uma condição? Se for utopia, eu empreendo. Se não for, não empreendo. Não. Opinião do autor sobre o valor do verbo que empreender. Eu ia ficar muito o quê? Nessas duas, porque eu ia falar assim, esse realmente está mais para uma opinião do valor do verbo empreender. Só que quando ele fala assim, mas para quem realmente ama a vida e deseja viver intensamente, deseja viver de verdade. Isso é só uma ênfase. Eu não posso falar que é uma opinião, porque esse é um advérbio de afirmação. Então, se fosse um advérbio de modo, ele até daria uma opinião, vocês entendem? Para quem deseja sofisticadamente viver a vida. Aí é uma opinião. Não, é o modo como a pessoa vai viver. Agora, para quem deseja viver a vida de verdade, é só uma ênfase. Não é uma opinião. Aqui, ó, ela comeu doce. Não é uma opinião, ela comeu realmente o doce, realmente aí é uma opinião? Não, ela comeu de fato, ela comeu de verdade. Então é o seguinte, opinião só serviria se fosse um advérbio balizado na ideia de modo. E esse é balizado na ideia de afirmação. Ele serve para dar uma ênfase. Logo, eu não vou ter opção, vou ter que marcar a letra A. Conclusão do autor sobre o valor do verbo empreender. Ou seja, para quem realmente ama a vida e deseja ser feliz. Não, conclusão do autor sobre o verbo, ele fala assim, ó, mas para quem realmente ama a vida, para algumas pessoas sim, mas para quem realmente ama a vida e deseja vivê-lo com intensidade, tem que largar a utopia de lado e ser empreendedor. Então ele está concluindo assim, ó, mas para quem realmente ama a vida e deseja vivê-la, deve ser empreendedor. Não é isso? É como se ele estivesse fechando o texto das reticências com uma conclusão. É a melhor resposta? Sabe o que é nessa questão? De tirar o realmente, de falar assim, o fragmento sugere. O fragmento conclui bem o texto. Você fica pensando, realmente não faz sentido, né? É o tipo da questão assim, bem feita ela não é não, mas se você for por eliminação, você faz, tá? E outra coisa, não é porque não está bem feita que vai ser anulado, né? Porque tendo resposta não anula. Não. Então, por exemplo, ele vai falar assim, como é que você quer colocar que realmente é um advérbio de opinião, sendo que não é de modo? Não vai poder.
título do texto, você se considera um empreendedor? E o último parágrafo do texto pode afirmar que há uma antítese, pois, segundo a tese defendida pelo autor, mudanças radicais podem prejudicar o comportamento profissional. Podem prejudicar ou beneficiar? Beneficiar. O distanciamento, porque a resposta do autor no início do primeiro parágrafo não coaduna com as reflexões propostas no final. Coaduna. Uma conciliação de ideias, pois elas se justificam e a frase interrogativa no fim do título se transforma em reflexão para reposicionamento de atitude no final do texto. Ele termina o texto falando assim, pensa isso, você gostaria de mudar de vida, né? Uma confirmação no final do texto sobre as perspectivas de mudanças de paradigmas no campo profissional. Bom, por que eu não vou colocar que é uma confirmação na letra D? Porque é uma pergunta. Todo mundo percebe? Então aqui, ó, a partir de agora, para você, o que fazer para ter atitudes e pensamentos mais empreendedores? Então não é uma confirmação, porque uma confirmação teria que ser uma frase declarativa, com ponto final. Então ele está te deixando uma reflexão, um direcionamento. O que você pode fazer para mudar a sua própria vida? Não é isso? 9. Leia os textos seguintes. É olhar para o horizonte, ver o que todos veem, mas enxergar o que poucos enxergam. É dar-se o direito de sonhar e agir para concretizar o sonho. E, acima de tudo, aliar persistência ao bom senso de se divertir enquanto vai em busca do que tanto deseja. Então, basicamente, eu tenho um texto e eu quero outro comparando com esse. Então, quando eu falo assim, ó, ver o que todos veem, mas enxergar o que poucos enxergam, quer dizer que está vendo a mesma coisa ou diferente? Diferente. Aí, texto 2. Uma criança vê o que o adulto não vê. É igual ou é diferente? Diferente. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de tão visto, ninguém vê. Ou seja, ele vê diferente. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às tantas. Nossos olhos se gastam no dia a dia opacos e por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Então, os dois textos estão falando sobre ver o que ninguém vê. O procedimento intertextual entre os textos se dá por meio de paródia, epígrafe, paráfrase ou plágio. Paráfrase, porque os dois mantêm o sentido básico, embora eles tenham elementos diferentes. Porque no texto 2 tem uma crítica no finalzinho do texto, falando do monstro da indiferença. Mas a ideia básica dos dois é de enxergar aquilo que ninguém percebe. Todo mundo percebe que a ideia base do texto é ver o que ninguém vê. Isso seria um acréscimo, né? Então, os textos eles podem ter supressão ou acréscimo de elementos e ainda manter um sentido básico. Não tem problema, tá? 10, eu tenho lá assim, ó. Os termos em destaque, nos fragmentos retirados da revista Você S.A., correspondem aos referentes, entre parênteses, exceto. Então, aqui ele pegou trechos que estavam em outro texto, vocês perceberam? Como se fosse um outro texto da prova ainda. Trabalhar em ambiente que estimule de verdade atitudes empreendedoras facilita na hora de criar coisas novas e transformá-las em bons resultados do trabalho. O que vai ser o las? Deve ser coisas novas. Não são as coisas novas que vão ser transformadas? É muito bom ver pessoas serem descartadas. Isso acontece pela falta de um processo estruturado e integrado. É muito bom? Não, né? É muito comum. É muito comum ver propostas serem descartadas. E nem eram pessoas também, eram propostas. Você quer ir rápido para isso. Você está até procurando a frase assim, onde que ela leu isso? É muito comum ver boas propostas serem descartadas. Isso acontece pela falta de um processo estruturado e integrado para resolver novos projetos, pela insegurança do gestor. Então, isso
isso o quê, gente? Descartar boas o quê? Propostas. Tá verdadeiro, né? As empresas líderes em seus respectivos mercados já se deram conta disso. São elas as mais interessadas em diversificar os intraempreendedores. Elas quem? As empresas líderes. Na prática, o que conta na hora da entrevista de emprego são as situações em que o profissional foi capaz de quebrar regras, quão crítico e questionador ele é e quanto de risco é capaz de correr e que impacto isso teve no ambiente por onde passou. Ele quem? Profissional. Então essa daqui era uma questão de referenciação, né? Aí nós vamos fazer essa prova de assistência social, porque essas duas últimas provas são bem pequenininhas, não são? São fáceis. Prefeitura de Ipuã. Então, tem lá assim, ó, as questões de 1 e 2 referem-se ao texto a seguir. Leia com atenção antes de responder, leiam com atenção antes de responder a elas. Eduardo Cunha vai alegar que o dinheiro na conta da Suíça é fruto da venda de carne moída. Essa carne moída só serve para fazer escondidinho. Então, aí fez um trocadilho, né? Escondidinho porque o dinheiro estava escondido onde? Na Suíça. A gente sempre as mesmas figurinhas e os mesmos trocadilhos, né? Vamos combinar. A respeito da temática da charge, avalie as afirmações a seguir. A charge critica justificativas dadas por políticos sob acusação de corrupção. Com certeza. Venda de carne moída? Que é isso? Né? A palavra escondidinho está sendo utilizada de forma ambígua. Escondidinho por dinheiro que está o quê? Escondidinho. O verbo alegar coloca a responsabilidade do dito em Eduardo Cunha. Eduardo Cunha vai alegar. Quer dizer, não é que é verdade, é que essa informação vem dele e não do locutor. Não é isso? É uma polifonia, não é, gente? Está correto que se afirme em quais? 1, 2 e 3. Letra A. 2. Para a compreensão da charge, o leitor precisa reconhecer alguns elementos implícitos. O trecho que torna mais evidente essa necessidade é: essa questão aqui é bem inteligente, não é? Então ele coloca assim: fruto da venda de carne moída. É esse trecho que é implícito? Eduardo vai alegar: essa carne só serve para fazer escondidinho. Essa daqui que tem um elemento implícito que é o duplo sentido da palavra, o quê? Escondidinho. O que ele está te perguntando é assim: onde está o humor da charge? Não é? Está na palavra escondidinho. O dinheiro na conta da Suíça é fruto da venda de carne moída. Isso foi a ligação absurda que ele fez. Então não é aí que está a pegadinha, está no escondidinho. A ironia, né? O dinheiro dele só serve para fazer escondidinho. Leia o texto a seguir para responder as questões de 3 a 6. A mulher feia de cada um. Isso é uma delícia, gente. Estamos vivendo um preâmbulo de golpe em que causas se misturam. Fronteira entre oportunismo político e moralismo exacerbado se dilui. E as definições são impossíveis. Para-choques de caminhão tem sempre o que dizer. E algumas de suas frases, essa vírgula antes do E, porque os sujeitos são diferentes, né? E algumas de suas frases tornaram-se clássicas. Há declarações religiosas num tom de catequese ressentida. Deus é maior do que você merece. Há as frases que tratam das agruras do casamento. Se casamento fosse coisa boa, não precisava de testemunha. E das suas consequências indesejáveis. Deus fez a mãe e o diabo fez a sogra. Algumas são sobre o sexo. Bom é mulher carinhosa e embreagem macia. E sobre as armadilhas do sexo. Casamento começa em motel, termina em pensão. Outras são exemplos de sabedoria prática. Devagar se vai ao longe, mas leva muito tempo. Cana da pinga, pinga demais da cana. Em terra de sábado, mosquito não dá rasante. E outras apenas confessionais. Devo tudo à minha mãe, nós estamos negociando. A minha frase de para-choque preferida é: se me virem abraçado com mulher
A mulher da frase, além de feia, é simbólica. Então ele está falando assim, eu gosto da frase não é por causa de mulher feia. Eu gosto da frase porque eu penso em outra coisa. E ele está jogando aqui para o plano da política, né? Texto muito bonito, assim, inteligente, né? Representa todos os mal-entendidos que queremos evitar a nosso respeito. Ela é a causa que nunca abraçaríamos, embora pareça que sim. Por exemplo, se me virem participando de uma manifestação de rua, de que também participe o Jair Bolsonaro ou similar, com faixas pedindo a volta da ditadura, podem ter certeza que ou não sou eu, ou entrei na manifestação errada. Ou seja, o Bolsonaro é a mulher feia dele. Os outros manifestantes podem não se incomodar com a companhia. Sua decisão é respeitável, o que é muito legal no texto também, porque ele mostra todo o seu, como é que eu posso dizer, seu lado respeitoso. Porque o fato dele não gostar do Bolsonaro não impede que outras pessoas o quê? Gostem, porque a gente tem que separar essas coisas, né, gente? Ele é super legal. Os outros manifestantes podem não se incomodar com a companhia e sua decisão é respeitável, mas eu sei bem que mulher feia não quer ao meu lado e ele não quer o Bolsonaro. Acho que todo mundo deveria se preocupar com a mulher feia que aparecerá na sua biografia, quando contarem a história desses tempos. Estamos vivendo um preâmbulo de golpe, em que as causas se misturam, a fronteira entre o oportunismo político e o moralismo exacerbado se dilui, e as definições são impossíveis. Pelo menos definições claras e precisas, como a de um para-choque. Mas no futuro, cada um terá de dizer se estava dançando ou brigando com a mulher feia. Então ele está falando assim, não adianta a gente ficar em cima do muro, né? Porque você tem que decidir se para você aquilo é uma mulher feia ou não. Bom, aí ele tem lá a questão 3. Não está de acordo com o texto a afirmativa. A beleza da mulher não se resume às suas aparências físicas. Ele fala que tem muitas maneiras da mulher ser bonita sem ser vistosa, não é isso? A expressão mulher feia é sinônimo de repúdio, não é isso? A mulher feia que você não quer ao seu lado, é a coisa simbólica que você afastaria. As frases de para-choque de caminhão são sempre preconceituosas. Não, ele cita que algumas são confessionais, outras são bem-humoradas, algumas são religiosas e também algumas são preconceituosas. Então, sempre não. No futuro, teremos que dizer a qual ideologia política identificamos. Então, ele está falando assim, não adianta esconder. Uma hora você vai ter que prestar conta para que lado você está, tá? Então, qual que é a resposta da 3? Por favor! Tem duas letras C, mas é a primeira letra C, tá? Letra C, assim, as frases de para-choque de caminhão são sempre o quê? Preconceituosas, porque, na verdade, elas são sempre, nem sempre. Nem sempre. Leia o trecho, né? Letra C é C. Então, é a C das frases de para-choque. Leia o trecho. Acho que todo mundo deveria se preocupar com a mulher feia que aparecerá na sua biografia, quando contarem a história desses tempos. A expressão destes tempos refere-se ao século XX, ao tempo da narrativa, aos golpes, aos anos de golpe, aos anos de crise política. Gente, a gente está no século XXI, né? Não é 20 não. Então, aos anos de crise o quê? Política. Beleza? Todo mundo percebe? O tempo da narrativa seria o tempo que ele escreveu o texto. Não é só no momento em que ele escreveu o texto. Ele está falando sobre esse texto no geral, né? Você vai ter que prestar conta sobre esse momento que a gente está vivendo agora. Não é o tempo da narrativa certinho, né? É o tempo da historinha dele lá com o Bolsonaro? Não, ele está falando assim, no futuro você vai ter que prestar conta. Não é? Todo mundo percebe que é os anos de crise política no geral? Põe ele no chão onde ele estava, volta ele para onde ele estava, não está mais Aqui isso não. o tempo da narrativa seria só o tempo que ele escreveu o texto, né? Aí ia se limitar muito, né? Porque ele está falando assim, estamos vivendo um preâmbulo de golpe, em que as causas se misturam. Então é nesse âmbito todo, no âmbito da crise política que a gente está vivendo, tá? Bom, aí depois eu tenho lá assim, assinale o período em que ocorre a mesma relação de sentido existente quando contarem a história destes tempos.
Odeio isso, E exatamente. quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. Bom, se a pessoa assim, eu não entendi nem o que ele está falando. Não dá problema. Aqui, ó, não, aqui, é a mesma relação. Assinar é o período em que ocorre a mesma relação no sentido existente em quando contarem a história, quando contarem é tempo. Aí agora você entendeu assim, a oração adverbial temporal. A questão é mais dramática do que tempo. Aqui, ó, assinar é o período em que ocorre a mesma relação no sentido existente quando contarem a história. Quando contarem a história não é tempo. Aí letra A. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. Então eu finjo que esqueço uma oração substantiva. Tem ideia de tempo? Não. É uma construção integrante, né? Meu coração, embora finja fazer 1000 viagens, fica batendo parado na mesma estação, embora necessite. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, vi que era você. E aí? Tempo. E o cara era eclético. Fernando Pessoa, Jorge Mateus, Ana Carolina e Adriana Calcanhoto. Eu fiquei olhando, eu falei, não podia pegar tudo no mesmo lugar, não. Vou pegar as frases que eu mais gosto e estou na prova. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, vi que era você. Então, nesse caso aí, Jorge Mateus levou, né, a ideia é de tempo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, Fernando Pessoa não foi dessa vez, aqui é um condicional. A letra A não serve porque o que é construção integrante. A B é uma concessão, a C é tempo e a D de dado, condição. Beleza? A questão é fácil de ser à toa. É um bobinho que sai caro no final. 6. Se me virem abraçado com mulher feia, podem apartar que é briga. Sobre as aspas na passagem anterior, é poeta que se afirma. Enfatizam a reprodução literal de outra fala. Não é uma frase do caminhão? Evidenciam um conceito. Não. Realçam expressões irônicas. Não. É uma fala, né? Então, resposta, letra A. E última, também pequenininha, são só 5 questões. Também da Prefeitura de Ipuã. Acho que nós vamos voltar tudo no e-mail, viu? Eu acho uma diversidade o cara pegar esses autores tão... Que às vezes quando você está fazendo uma prova, você acaba olhando o mesmo texto e tentando achar aquilo ali que compõe. Então vou pegar um de cada. Corra, freguês, corra. Também bom texto. Pelo menos isso, os textos são bons. Não sei se você se diverte. Claro, eu não gosto de ler, eu não acho nada legal. Eu acho todos muito legais. Antigamente se chamava abatimento. No pequeno comércio do bairro tinham direito a abatimento os fregueses fiéis, que muitas vezes nem precisavam pedir. Dizia o dono da venda, é 11, para você, faço 10. De maneira algazã, os filhos dos comerciantes da vizinhança davam descontos para quem tinha uma bonita. Não precisava dos quebrados, cunhado. Era um tempo de miudezas. O desconto, no tempo em que se chamava abatimento, era seletivo, relativo e afetivo. Não se expressava em porcentagens. Então, ele está falando também que o desconto era financeiramente menor e tinha outras motivações que os mercadológicos que a gente tem hoje, né? Já no grande comércio do centro das cidades, não havia privilégios de amizade. O desconto era democrático. Atendia pelos nomes populares de queima e liquidação. Grande queima de inverno. Estavam os anúncios dos jornais. Queriam sempre que o freguês corresse. Ainda não se chamava
liquidações dos grandes magazines, nos aniversários, no fim do ano, nas mudanças de estação, e aí a coisa era séria e espetacular. Em São Paulo, rivalizavam-se Nestlé, Mappin, Pirani e outros na oferta que atraíam filas madrugadeiras, engoliam páginas dos jornais, dominavam o rádio com jingles, expandiam-se pelo incipiente televisão, incipiente iniciante, né? Esse incipiente conceito. Quando aqui cheguei, vindo da modesta Belo Horizonte dos anos 60, lembro que de ouvir com gosto a musiquinha de melodia graciosa do Marco. Então ele chegou em São Paulo, vocês perceberam? E ele está escrevendo um texto de onde? De São Paulo. Onde quer que houvesse um for Mapping, vem correndo Mapping, chegou a hora Mapping, é a liquidação Mapping, não tem a ver com Mapping, nos anos. É a liquidação, anos após anos, a mesma coisa. As festas de preços dos magazines eram mega acontecimentos na cidade, mas anunciadas sem grosseria, com jingles leves e locutores em tom civilizado. Procurava-se conquistar com simpatia, não no grito. As propagandas estampavam sim adjetivos grandiloquentes, liquidação monstro, mas isso não fazia barulho. Português. Depois que o nosso povo, da classe média para cima, começou a fazer compras nas liquidações de Nova York, Miami e Orlando, a língua portuguesa ficou inexpressiva, sem mágica para convencer ou atrair o comparador da manha turística. Hoje em dia, o que faz tremer a passarinha, como diria Machado de Assis, é ver as palavras off, sei ou não sei o quê, dominando uma vitrine, acompanhadas ou não de números percentuais. Há pouco, importamos novo abracadabra, Black Friday. O povão não sabe bem o que é isso, mas já entendeu que tem desconto aí e puxa o cartão de crédito. O lugar do desconto miúdo é a feira livre das ruas, onde se encontram também a dúzia de 13 e o quilo bem pesado, formas não expressas de abatimento. A feira tem até a hora de desconto anunciada no vagão e leva no meio-dia. Baixou, é a gritaria. Mesmo antes é possível negociar cada compra, e eis aí a vantagem sobre o supermercado, vale a pechicha. Contam-me uma história de liquidação, picardia de torcedor, que um fã de futebol entrou numa loja para comprar uma camiseta do clube. Viu uma da Itália, linda, R$120. Da camisa 11 do Barcelona, bonita, 160. Da Alemanha, legal, 160. Achou tudo caro e perguntou:
outra. E puxa o cartão de crédito. Para puxar esse puxo aí, é também um pouco figurado, né? Tira o cartão de crédito da carteira. Então, povão, o tem e o puxa, tem traços de oralidade aí. O puxa é mais figurado mesmo. O povão, no substantivo e diminutivo, é um traço de oralidade. O verbo ter não pode ser usado com valor o quê? Existencial. O aí também pode ser. Tem desconto aí, né? É uma expressão de oralidade. Aí, 4. Então, mais, né? Tem 4 pedacinhos aí na letra D que são de oralidade. Povão, tem, aí e o puxa. As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, exceto incipiente televisão. Incipiente com C quer dizer o quê? Iniciante. Ah, mas eu pensei assim, iniciante de inovadora. Tava começando naquela hora e errei, né? Não é. Pechincha, valor mais barato. Picardia. Essa daqui eu não acho que é bem isso não. Picardia eu ia achar que não era brincadeira, eu ia achar que era uma birra, né? Mas picardia, brincadeira. Modesta, simples, humilde. Eu ia ficar em dúvida entre a A e a C. Como eu tenho certeza que incipiente com C é iniciante, né? E uma coisa pode ser inovadora sem estar no quê? Início. Né? Então, letra A. Mas a C é meio picardia, dá uma ideia de uma brincadeira pirracenta. 5. A ideia expressa pelo texto destacado está corretamente identificada entre parênteses e extremos. Achou tudo caro e perguntou. Adição, né? Depois que o nosso povo, da classe média para cima, começou a fazer compras nas edificações de Nova York, depois que a ideia vai ser de quê? Tempo. O povão não sabe nem o que é isso, mas já entendeu que tem desconto aí. O que vai ser uma oposição. Que um fã de futebol entrou numa loja para comprar uma camiseta do clube. Para comprar finalidade. Para mais infinitivo, a noção que a gente tem aqui é de finalidade. Beleza? Então, todo mundo sobreviveu. Não. Na próxima aula, nós vamos corrigir igual a gente corrigiu hoje, mais 6. Tá? Diretão.